nós. 2020, irmãos, é o ano do quê? Ih, que fraco. 2020 é o ano da? 2020, irmãos, tem sido um ano muito especial para nós. Como todos os anos anteriores, mas esse ano Deus tem nos marcado de uma forma diferente. E Deus tem nos desafiado de uma forma diferente, principalmente no que diz respeito ao tema do decreto, que é Ano da Aliança. Deus nunca vai testar pessoas que não tenham aliança nas suas alianças. Somente aqueles que estabeleceram uma aliança com Ele podem ser testados nessa aliança. E eu creio que essa tenha sido assim, a grande intenção de Deus esse ano, quando nos trouxe esse decreto. Essa semana eu estava conversando com um pastor do ministério, e alguns pastores, né? O pastor de Guarapari, o apóstolo, o pastor Jaque, e a gente falando sobre isso, né? Alguns pastores preocupados, a gente, poxa, eu não sei como é que vai ser quando tudo isso terminar, como é que a igreja vai voltar. E um dos pastores falou, nossas ovelhas, né? Nosso rebanho está sendo testado na sua capacidade de se manter firme a uma aliança, independente de um templo físico. Porque algumas cidades ainda não puderam abrir realmente, outras são mais flexíveis, enfim. E eu creio que essa seja a grande intenção de Deus, sabe, irmãos, esse ano, nos testar nas nossas alianças. Por um lado, isso é muito bom, porque é muito fácil você perceber que pessoas têm uma aliança tão bem fundamentada com Deus, que não é qualquer coisa que vai quebrar. Mas por outro lado, tem algumas realidades que nos preocupam muito, quando a gente entende que a aliança é algo tão superficial, que nem seria preciso uma pandemia para poder quebrá-la. Pessoas que entregam, que quebram as suas alianças com Deus muito facilmente, principalmente quando são acometidas por um fator que não deveria ser um fator para quebrar alianças. Pelo contrário, você vai entender isso durante a palavra. Deveria ser um fator que deveria consolidar melhor as nossas alianças, mas infelizmente nem todos entendem assim, que é a questão do tempo. É sobre isso que eu queria meditar com você hoje, nessa palavra. Coloca lá, produção. Fala assim: alianças quebradas. Quando o compromisso eterno é vencido pelo tempo. Ora, irmãos, se é eterno, algo que é eterno, e a gente vai falar sobre isso, é algo atemporal. O que é algo atemporal? É algo que não está preso a tempo. Então, se não está preso a tempo, o tempo não deveria influenciar de uma forma negativa no nosso compromisso eterno. Mas você vai entender o quanto algumas pessoas às vezes se deixam ser influenciadas pelo tempo, e o tempo acaba agindo de uma forma muito negativa nos seus compromissos eternos. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 3 ao 8. Irmãos, eu tenho uma palavra muito séria para te entregar, e eu pretendo ser o mais breve possível, mas eu não vou poder deixar de trazer para você tudo que Deus tem trazido ao meu coração para a vida dessa igreja. Eu até conversei com a produção no início para ver a possibilidade de nós gravarmos essa palavra em áudio, para que a gente possa de alguma forma editá-la e depois deixar ela disponível aí no canal da igreja, ou até enviar nos grupos. Não sei se vai ser possível, tomara que sim, porque eu queria que essa palavra alcançasse o máximo de pessoas possível. Mas enfim, preste atenção nessa palavra. Essa palavra não tem o objetivo de te confrontar, embora de alguma forma ela vai te confrontar, mas ela tem o principal objetivo de nos despertar para algumas posturas que às vezes a gente tem. Êxodo 24, do versículo 3 ao 8, diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma só voz e disse: tudo o que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos.
Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. Qual livro, irmãos? O livro da aliança. E o leu ao povo. E eles disseram: tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Foi lido um livro de aliança, onde Deus colocou os parâmetros da aliança, e o povo o que fez? Nós vamos fazer. Nós estamos de acordo com a aliança. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aí o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. O Senhor propôs uma aliança e vocês disseram que iam cumprir. Se vocês disseram que iam cumprir, foi feita uma aliança. Eis aí o sangue que consolida essa aliança que foi proposta por Deus e aceita por vocês. É isso que o texto está dizendo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te entendemos, Pai, mais uma vez como sendo o Senhor da nossa vida. Te reconhecemos por isso, o Senhor da nossa aliança. Renovamos mais uma vez a nossa aliança com o Senhor e te pedimos que o Senhor nos traga, Pai, tudo aquilo que o teu coração propôs nessa noite, ainda que seja para nos despertar, para nos corrigir, para nos exortar, ou talvez até para fortalecer esse compromisso de aliança que temos com o Senhor dentro do nosso coração. Oramos para que mais uma vez o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a cada dia que passa, é muito fácil a gente perceber que o mundo e a humanidade como um todo tem desenvolvido uma prática de desvalorização de princípios cada vez maior. A cada dia que passa, o mundo tem desvalorizado princípios que alguns anos atrás eram tidos como princípios que norteavam uma sociedade. Por exemplo, a sociologia diz que a família é a base da sociedade. A cada dia que passa, a sociedade tem desvirtuado e tem desvalorizado a família, ao ponto de talvez para alguns nem encarar mais a família como sendo a base de uma sociedade. Outro exemplo, a palavra das pessoas, irmão, já não vale mais como antigamente. Eu tenho uma frase que eu costumo usar até nos meus compromissos pessoais. A gente consertou esse computador e eu pedi um prazo para o pagamento para o rapaz que estava fazendo manutenção. Aí eu falei assim: tem como a gente pagar em 2 vezes? Se não tem, pastor, tranquilo, sem problema, o senhor pode pagar agora, a igreja pode pagar agora e depois, quando o senhor puder. Você pode ficar tranquilo, meu filho, pode ficar tranquilo que eu vou pagar, a igreja vai pagar, nem que eu tenha que vender as minhas calças e andar pelado na rua, porque o seu pastor, você pode ter certeza, o dia que você vê seu pastor andando pelado na rua, você pode ter assim: meu pastor tem que vender as calças para pagar alguém, porque eu prefiro andar pelado que dever aos outros. E eu tenho uma frase que eu uso muito nos meus compromissos assim: eu sou do tempo que a palavra de um homem, o quê? Quem lembra? Valia mais do que um documento assinado. Mas hoje em dia não é mais assim. Infelizmente, irmãos, a falta de aliança, de compromisso das pessoas com a própria palavra tem sido cada vez maior. Comprar fiado, quem é de um tempo mais antigo sabe que comprar fiado era algo normal. Quem aqui nunca viu a vovó ir lá na venda do seu Manuel no início do mês ou no final do mês para acertar a nota? Seu Manel, vê aí quanto é que está dando a minha nota. Aí vinha aquele papelzinho de pão, aí seu Manuel com a canetinha digitava tudo: a nota da senhora está dando 50 cruzeiros, por exemplo. Haviam 2 situações que aconteciam: ou a pessoa pagava os 50 cruzeiros, ou muitas vezes chegava com 30, falava: eu vou acertar um pouco da minha nota, vai ficar só 20. Aí algumas pessoas hoje não entendem. Por que você, se você tinha uma nota de 50 cruzeiros e você sabia que você não tinha dinheiro para pagar a nota de 50 cruzeiros, por que você ia com 30? Porque você tinha se comprometido que no final do mês você ia acertar a sua nota. Era a resposta que você, como homem ou como dona de casa, chefe de família, você dava para a pessoa que confiou em você. Olha, eu me comprometi com o senhor de que dia 30 eu ia acertar a nota. Eu não tenho dinheiro para acertar a nota inteira, mas o compromisso de estar aqui acertando alguma coisa, eu vim cumprir. Está aqui.
Hoje, irmãos, o comércio funcionava assim. Durante anos, você comprava nas lojas de conveniência, aí, nas maiores lojas do país, em carnê. Hoje em dia, parcelar em carnê é quase um suicídio para uma empresa. Porque o índice de inadimplência em carnê é absurdamente maior do que em qualquer outro tipo de parcelamento. Por isso que os juros são mais altos. Por quê? Porque o risco de inadimplência é muito grande, que dirá vender na nota. Por isso que você chega em alguns estabelecimentos e fala assim, venda fiado, passa amanhã. Por quê? Porque não vai vender. Então, essas coisas vão se perdendo com o tempo, irmãos. Isso leva a gente a entender que o tempo tem tido um efeito inverso e tem feito mal ao entendimento e ao comprometimento que as pessoas deveriam ter com as suas alianças. Porque, pelo certo, quanto mais o tempo passasse, mais você deveria confiar na minha palavra. Quanto mais o tempo passasse, mais você me conheceria e mais eu poderia confiar em você. O tempo está fazendo um efeito inverso com a humanidade. Quanto mais o tempo passa, mais a gente está desconfiando das pessoas. Está chegando um ponto que você não está confiando em ninguém mais. O tempo, irmãos, não deveria ser um fator que prejudicasse os nossos níveis de aliança, seja com a nossa palavra, seja com a nossa família, seja com os nossos relacionamentos de amizade. Não era. Pelo contrário, o tempo deveria ser um fator que consolidasse mais as nossas alianças. Mas isso, infelizmente, não tem acontecido. Quer ver uma outra área que a gente vê assim, a coisa se perdendo muito? É a área de relacionamentos sentimentais. Se você, como dizia Roberto Carlos, é um amante à moda antiga, você vai entender do que eu estou falando, porque era assim. Fica aí atento aí os jovens aí, como é que a coisa funcionava. Alguns jovens até de vez em quando faz funcionar assim, mas hoje não é comum. Quando você conhecia uma menina, ou você conhecia um rapaz, quando o relacionamento começava, que se tornava um namoro, havia uma coisa chamada aliança de compromisso. Por quê? O rapaz era uma aliança de prata, que você oferecia à menina, sinalizando para ela, disse, olha, eu estou gostando de você. E a coisa está ficando tão séria que eu quero mostrar para você que agora entre nós existe um compromisso. Por isso eu quero me aliançar nesse compromisso com você. Aí dava uma aliancinha de prata para botar na mãozinha direita. Aí era aquela choradeira. Aí a gente saía, eu usei a aliança de compromisso, a gente saía assim, ó, quase que mostrando, né, os outros. Depois de um certo tempo, aquilo ia se tornando mais sério. Aí o que acontecia? Essa aliança de compromisso, essa aliança de namoro, ia caminhando para o quê? Para o noivado. Não só o compromisso mudava, mas o tipo de aliança também mudava. Porque agora a próxima aliança já não era mais de prata, era uma aliança de ouro. Permanecia na mesma mão? Permanecia, na mesma mão direita. Mas agora era uma aliança de ouro. Porque quando o rapaz entregava uma aliança, né, de noivado, o anel de noivado, ele estava dizendo para ela, disse, olha, a intenção de me comprometer com você se consolidou ainda mais. E eu quero mostrar para você que essa nossa união, ela vai se oficializar. Eu quero casar com você, eu quero passar o resto da minha vida com você. Mas até que a gente chegue lá, eu vou te dar essa aliança de compromisso. A aliança mudava, irmãos. O anel mudava junto. Até que chegasse, finalmente, o casamento. O nível de aliança mudava. O tempo fortalecia a aliança a tal ponto que a aliança mudava. E o anel também. Porque era costume, é lógico que alguns casais, às vezes por uma questão financeira, usavam a mesma aliança. Mas por via de regra, a aliança também mudava. Não era a mesma aliança. Era uma outra aliança. Uma aliança mais grossa. De ouro ainda? De ouro. Né? Ou de um metal nobre. Mas uma aliança mais grossa, porque agora ela vai ganhar um detalhe a mais. Por dentro da aliança vai ser gravado o quê? O nome da pessoa. Alguns até a data, se você tirar... Na época que a minha aliança saía, que graças a Deus ela não sai mais, mas quando ela saía, se você tirar a minha aliança aqui, o nome da minha esposa está aqui.
E nós na época decidimos não colocar a data do casamento, mas a data em que nós nos conhecemos, que nós decidimos de fato namorar. É oficial? É oficial. 1º de julho de 2007, foi o dia em que eu decidi estabelecer uma aliança com ela e ela comigo. Independente de papel assinado, não. De lá para cá, nunca mais ocupou os meus pensamentos e o meu coração nenhuma mulher. E acredito eu também, né, que nem outro homem na mente e no coração dela. Porque a aliança se fortalecia, a aliança mudava também. Onde é que eu quero chegar com você, irmão? O tempo, ele não pode ser um fator prejudicial para as nossas alianças. Pelo contrário, irmãos, o tempo, ele precisa ser um fator que consolide as nossas alianças cada vez mais dentro da gente. Quanto mais eu conheço você, pelo circuito natural, mais eu preciso confiar em você. A nossa aliança de compromisso, de confiança, de amizade, como é que eu vou dizer? De fraternidade em Cristo, ela precisa se fortalecer. É por isso, irmãos, que quando a gente fala de aliança com Deus, nós estamos falando de alianças eternas. Por quê? Primeiro porque Deus é um ser atemporal. Já expliquei isso no início. O que é um ser atemporal? É alguém que não está preso a tempo. Para Deus, um dia são como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Como que isso de fato é? Eu não sei. Porque para mim um dia é um dia. E 1000 anos é 1000 anos. E eu vou passar pelo menos as 100, ainda que eu viva 300 anos. Eu não vou saber o que é 1000 anos. Deus sabe. Então ele não se prende a tempo. Quando a gente estuda teologia, a gente entende a diferença entre o kairos e o cronos. Cronos é um termo que define o nosso tempo. Por isso o nosso tempo é cronologicamente contado. Deus não se prende ao cronos. Deus se prende ao kairos. O que é kairos? É um tempo que é eterno. Por isso o reino de Deus é eterno. Eu já falei sobre isso aqui uma vez numa aula de seminário. Perguntaram para o meu professor de Antigo Testamento: Pastor Álvaro, ele hoje já está na glória. Pastor Álvaro, a Bíblia diz em alguns trechos que o reino de Deus está vindo. Já em outros, Jesus disse que é chegado o reino de Deus. E já em outros textos, a Bíblia nos ensina que o reino já veio. Afinal de contas, o reino já veio, o reino está vindo ou o reino já está acontecendo? Ele disse os três. Por quê? Porque o reino de Deus é eterno. Então, quando a gente fala de aliança com Deus, irmãos, a gente está falando de alianças eternas. Primeiro, porque Deus é um ser atemporal. Segundo, porque Deus entende que se o tempo tiver que ter algum tipo de influência nas nossas alianças, que seja para consolidar essas alianças. Quando a gente lê o texto de Êxodo 24, que é apenas um, irmãos, de inúmeros textos onde Deus fala sobre aliança, onde a gente vê Deus estabelecendo aliança, em nenhum momento você vê Deus ou a Bíblia colocando tempos determinados para a validade dessas alianças. Em momento nenhum você vai ver Deus trazendo uma aliança sobre o povo, e eu vos serei por Deus e vocês me serão por povo durante o período de 30 anos, 100 anos, 200. Deus não faz isso. Porque a partir do momento em que Deus estabelece uma aliança, ele entende que a aliança é eterna. Então não tem por que falar de tempo. Pelo contrário, quando Deus gosta de um termo que a gente já leu algumas vezes, principalmente quando a gente fala sobre festa bíblica, quando Deus fala de estatuto perpétuo. Estatuto é lei, perpétuo é pela extensão da vida. Enquanto a nossa vida estiver acontecendo, transcorrendo aqui na terra, esse estatuto vai estar válido. Porque Deus não está preso a tempo. Deus não faz alianças temporais, gente. Deus faz alianças cujo tempo não deveria ser capaz de dissolver ou de enfraquecer, pelo menos do que depende dele. Mas infelizmente nem sempre a humanidade encarou assim. A gente já ouviu diversas ministrações, onde várias vezes a Bíblia já nos mostrou que a humanidade e o povo de Israel quebrou as alianças com Deus várias vezes. Principalmente quando a gente olha para a vida de alguns exemplos específicos na Bíblia, que foram exemplos importantes, personagens importantes para a história de Israel, e que eu gostaria
de meditar com você neles nessa noite, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de aliança e como o tempo às vezes é capaz de deteriorar as nossas alianças com Deus, podendo às vezes até destruir, até quebrar as nossas alianças. Então vamos lá. Sinais que o tempo tem deteriorado os nossos níveis de aliança com Deus. São alguns sinais que você precisa estar atento, porque se esses sinais se manifestarem na nossa vida, é sinal que a nossa aliança já não anda muito bem, tanto com Deus como com as pessoas às quais essa aliança nos levou também a se aliançar. Vamos lá. Primeiro sinal: quando o tempo enfraquece os nossos níveis de gratidão e aliança com a liderança que Deus levantou sobre nós. Isso é um sinal. Quando o tempo enfraquece os nossos níveis de gratidão e de aliança com a liderança que Deus levantou sobre nós. Preste atenção, irmãos. Isso aqui foi o caso de dois personagens importantíssimos dentro da história de Israel e principalmente dentro do processo de libertação de Israel. Mas que em determinada época assim das vidas deles, eles vacilaram na sua aliança com Deus. Eles acabaram deixando que questionamentos e a ingratidão entrasse e contaminasse o coração deles e fizesse com que isso os levasse a desonrar a aliança que Deus, a liderança que Deus tinha levantado sobre eles, que foi o caso de Arão e Miriam. Qual o nome deles? Foram importantíssimos, irmãos, na história de Israel, mas vacilaram, principalmente Miriam, porque foi quem citou o problema primeiro, foi quem manifestou primeiro esse enfraquecimento de gratidão e de aliança. Porque Arão, irmãos, Arão sempre foi aquilo ali. Eu cheguei a comentar com algumas pessoas que às vezes eu vejo alguns líderes políticos da cidade com esse tipo de liderança, liderança de Arão. É a chamada liderança vai com as outras, Maria vai com as outras. Arão, ele não tinha posicionamento. Se Moisés e Deus apertasse Arão, Arão andava na linha. Se o povo apertasse Arão, Arão fazia o que o povo queria. Se Miriam trouxesse para ele uma proposta de rebeldia, ele entrava na de Miriam. Sabe aquele líder que ele governa para agradar vontades? A nossa liderança política hoje, pelo menos a nível municipal, às vezes transparece isso para a gente, porque a coisa não acontece, mas se um segmento específico ir para a porta da prefeitura, aí a coisa aperta a sede. Aí se o outro segmento, puxa, apertaram lá, deu jeito, vamos apertar também? Vamos. Aí cede. Mas se você não apertar, você não encontra o que você precisa. Quando na realidade, irmãos, uma liderança precisa ser firme nos princípios, firme nas decisões, sejam elas certas ou até erradas, mas você precisa ser firme no seu posicionamento de liderança. Arão não era assim. Então Arão era aquela Maria vai com as outras, e Miriam foi dessa daqui. Vamos lá, vou ler dois textos com você. Êxodo 15, 20 a 21, se você quiser só anota, não precisa se abrir. Êxodo 15, 20 a 21 diz assim: então Miriam, a profetisa. Rapaz, isso aqui, irmãos, me chama a atenção demais. Então Miriam, o quê? O que um profeta faz? Profetiza. O que é profetizar? Falar em nome de? Preste atenção. Todo aquele que tem a boca usada por Deus para falar em nome dele, em algum momento, se der mole, pode emprestar a boca para o capeta falar através dela. É por isso que eu sempre recomendo a líderes, recomendo a pastores, recomendo às pessoas que estão mais próximas e que têm um certo nível de autoridade dentro da igreja, a vigiar mais. Porque se todo crente tem um alvo pintado nas costas, você que faz parte de um ministério ou uma liderança, o seu alvo é pintado de prata. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril da sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor,
porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. É um texto que mostra a travessia do Mar Vermelho, e uma das pessoas que mais festejaram, que mais puxaram o bonde, foi a primeira escola de samba que surgiu, aquele tamborim, essa Miriam aqui, que celebrou uma vitória que só foi conquistada porque um dia Deus decidiu libertar Israel, mas levantou um libertador antes disso. Quem era o libertador? Moisés. Essa mesma Miriam que celebrou essa vitória aqui e que reconhecia Moisés como libertador, é a mesma Miriam que quando chega em Números 12, a Bíblia fala assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aí o versículo completa de uma forma muito legal. A Bíblia só fala assim: e o Senhor ouviu. Esse foi o problema de Miriam. Achar que quando ela se rebelasse contra uma liderança, ninguém ia saber. Ninguém podia realmente saber. Mas Deus ouviu, e foi nessa que ela se lascou. A mesma Miriam, gente, que lá atrás cantava de alegria pela vitória conquistada, e como eu falei, uma vitória que só foi conquistada porque um dia Deus levantou Moisés como libertador, é a mesma que tempos depois questionava até o fato de que se Deus falava mesmo de forma exclusiva com Moisés ou não. Que história é essa que só fala com ele? Será que não fala através da gente? Não. Por que não? Deus levantou quem, irmãos, para libertar? Deus chamava quem para estar com ele? Deus mostrou a sarça ardente para quem? Quem foi que viu a glória de Deus na fenda da rocha? Quando Deus tinha que trazer uma direção com relação à libertação, dava quem? Quando anunciou as pragas, falou com quem? Precisava questionar? Sabe o que isso aqui me ensina? Pelo menos me ensina. E eu acho que preciso ensinar você também. As mesmas pessoas que um dia vão ver você como quase um anjo, como uma solução para a vida delas, infelizmente, não todas, mas pelo menos algumas, são as mesmas pessoas que muitas vezes, quando o nível de gratidão e de aliança com Deus diminuir, vão ver em você um problema para a vida delas. Em alguns casos, vão até questionar se de fato foi Deus mesmo quem enviou você para a vida delas. Líder vive muito isso. Você tem pessoas que Deus vai colocar você na vida delas para você ser um instrumento de Deus para a vida delas. E elas, durante um tempo, elas vão ver em você como sendo a única solução e esperança para a vida delas, até o dia em que a gratidão dissolver, até o dia em que o nível de aliança com Deus enfraquecer, e com o tempo elas vão passar a ver naquele mesmo libertador um problema. Quando o cara estava enfiado na droga, ele só via em você uma esperança. Quando estava enfiado na depressão, você era a esperança. Gilvan, preciso falar com você, Gilvan. Gilvan, tem como você me atender? Gilvan, preciso conversar com você agora na sua casa. Eu posso ir na sua casa? Gilvan, obrigado, Gilvan. Aí um dia passa o vício da droga. Deus liberta ele, mas usou quem para libertar? Gilvan. Até o dia em que o Gilvan chama ele para uma conversa e fala assim: rapaz, você está errando, você está vacilando. Aí quando termina a conversa com o Gilvan, troca, também não é assim, mandar na minha vida, menino enjoado. O mesmo que Deus usou para libertar, agora é um enjoado, agora nem cuida mais. Está arriscado de chegar para o pastor e falar: eu quero mudar de célula. Sabe por que eu estou te falando isso, irmão? Porque rotina de pastor é essa. É essa. A vida de um pastor, irmãos, a vida de um líder, mas eu vou falar de mim. A vida de um pastor se assemelha às vezes à vida de Jesus, que do mesmo jeito que um dia entrou sendo aclamado
pelo povo de Jerusalém como sendo filho de Davi, foi o mesmo que saiu da mesma Jerusalém, sendo açoitado com uma cruz nas costas, sendo cuspido para ser crucificado fora de Jerusalém, porque nem digno de ser crucificado em Jerusalém ele podia, porque pessoas pecadoras não podiam ser crucificadas na cidade santa. Manda para o Gólgota, porque ele não é digno de ficar aqui. Mas dias antes, semanas antes, meses antes, ele não era o filho de Davi? Irmãos, quem é mais antigo sabe. Eu tive pessoas dentro dessa igreja que um dia viraram para mim. Eu lembro assim nitidamente, no final de uma mensagem. Aí quando terminou da mensagem, segure na mão do seu irmão, que a glória para em todo o povo de Deus, diga amém. A pessoa pulava, chegou perto assim, pastor, olha, eu glorifico a Deus, porque um dia Deus trouxe um profeta para cuidar de nós. Eu falei, bênção, glória a Deus, olha que palavra. Eu falei, amém. Ore pela minha vida, Deus tenha graça, misericórdia da minha vida. A mesma pessoa, irmãos, ou as mesmas pessoas, é a mesma pessoa que um dia eu fiquei sabendo que falava com pessoas dentro da igreja. Esse homem foi um instrumento que Satanás usou para destruir a vida dessa igreja. Mesma coisa. Uma vez, uma pessoa virou para mim e falou assim, eu me lembro até hoje, julho de 2015, foi quando eu vim morar em Manhuaçu, definitivamente. Pastor, ainda bem que o senhor chegou, que sua mudança chegou. Olha, nós não víamos a hora do senhor vir morar logo aqui. Que falta que o senhor fazia. Olha que saudade dessa criança, essa Esther. Falei, que bênção, glória a Deus. A mesma pessoa um dia veio conversar comigo falando, olha, são tantas as pessoas nessa igreja que reclamam do senhor, tantas pessoas que não se conformam com o pastorado do senhor. Aí eu virei para a pessoa, falei, gente, se tantas pessoas assim questionam, se tantas pessoas, eu acho que de repente então é a hora de eu ir embora. Vá com Deus. Não foi ainda não? Eu falei, irmãos, o problema não está com a pessoa, o problema às vezes não está nem com a atitude, mas sim com os sentimentos que motivam as atitudes. E os sentimentos é isso aqui, é um enfraquecimento da gratidão e da aliança com Deus, da aliança com a liderança que Deus levantou sobre a gente. Porque antes eu via como sendo uma liderança levantada por Deus, hoje eu já não vejo mais. Mas isso não nos dá o direito de atentar e de quebrar uma aliança, irmãos. Você está entendendo? O tempo passa. Para alguns fortalece a aliança, para outros deteriora a aliança. Para algumas pessoas o tempo é um destruidor de aliança, gente. Para outros é um consolidador de aliança. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que o tempo é para você? Isso é para você responder para você mesmo. O tempo consolida as suas alianças, fortalece as suas alianças, ou o tempo destrói as suas alianças? Vou te fazer outra pergunta, para você responder para você mesmo, porque eu já fiz essas perguntas para mim mesmo. Se você hoje pudesse voltar atrás, você escolheria novamente ser minha ovelha? Não responda. Você faria a mesma escolha? Se você hoje pudesse voltar atrás, você escolheria estar na mesma célula? Porque eu não estou falando só da minha liderança, mas da mesma forma que Deus me levantou como líder, Deus também levantou líderes junto comigo, que me ajudam e me auxiliam na liderança dessa igreja, e que fazem com que hoje, por exemplo, eu viaje às vezes, leve, 3, 4, 5 dias, e possa me dar o presente de às vezes eu encontrar assim, Giovanni, como é que estão as coisas?
E ele responde aquela frase gostosa de se ouvir: pastor, tudo em ordem, sem alteração, 5.5, não conforme equilíbrio positivo. Josi, minha filha, tudo em paz? Dona Lourdes, tudo tranquilo? Como é que está? Pastor, tudo na paz. Isso não é fruto só da minha liderança. Isso é fruto de pessoas que lideram junto comigo. E algumas delas Deus colocou sobre a sua vida. São instrumentos de paz para mim. São autoridades em Deus para mim. E para você? Seja sim ou não, gente. Isso pode responder muitas coisas a respeito das suas alianças, das nossas alianças. Então eu queria que você hoje saísse daqui com essas perguntas. Porque pode ser que a sua aliança já tenha se desgastado e você nem tenha percebido. Segundo sinal, irmãos. Segundo sinal, quando o tempo se torna um fator que está deteriorando as nossas alianças. Quando o tempo enfraquece os nossos níveis de aliança com um lugar onde Deus nos plantou para crescer e para quê? Eu conheço pessoas que quando chegaram nessa igreja não eram nada. Diante de Deus, irmãos, nós vamos continuar sempre sendo nada. Mas como ser humano, seres humanos, como membros de uma sociedade, essa igreja foi um instrumento de Deus para tornar elas pessoas melhores. São jovens melhores, são maridos melhores, são esposas melhores, são filhos melhores. Foi um lugar que Deus escolheu para me fazer crescer e para me fazer prosperar. Mas quando o tempo, irmãos, enfraquece o nosso nível de aliança com esse lugar que Deus nos plantou, isso é um problema. Foi o caso de outro personagem muito significativo dentro da história de Israel. Alguém que por causa de um vacilo, também proveniente de uma ingratidão desgraçada, desculpe o termo, mas não tem outro termo, por causa de um vacilo proveniente de uma ingratidão, deu origem a um dos povos mais terríveis que essa terra já teve, que se tornou um dos maiores inimigos que Israel já teve, que foram os moabitas. Eu estou falando para você de um homem chamado Ló. Um homem que por causa de uma quebra de aliança viu a desgraça se inteirar dentro da casa dele, ao ponto de ter que conviver com o incesto dele com as próprias filhas, um ato sexual dele com as próprias filhas, das próprias filhas com ele, e daí saiu a descendência dos moabitas. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, nos dá um lado da história, e depois Gênesis 13 nos dá o outro. Vamos lá. Gênesis 12, de 1 a 4 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, vírgula, e Ló foi com ele. Abrão saiu para cumprir um chamado. Poderia ter saído sozinho, porque o chamado foi para quem, irmãos? Foi para Abraão. Até então Abrão foi para Abraão. E a ordem foi muito clara: larga a tua parente, não tinha que ir, não precisava ir. Mas Abraão decidiu levar Ló. Eu vou te explicar o porquê. Quando chega Gênesis 13, versículos 5 ao 11, diz assim: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados, tendas e terra, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Isso é uma guerra entre funcionários. Essa guerra não nasceu entre eles. Isso é uma guerra entre funcionários. É
Igual essa turma, às vezes, de igreja, que briga por causa de filho. Porque mãe e pai em escola é muito, assim, suscetível a isso. O seu filho mordeu meu filho. A senhora diz que não, vai morder ele também. E aí fica uma guerra entre duas famílias por causa de crianças que não sabem nem o porquê que morderam. Por que chutou o amiguinho? Porque o seu filho é um ladrão. O seu filho roubou a borrachinha do meu filho. Gente, a criança não sabe nem o que é roubar. Ela só viu uma borracha rosa. Eu vou levar para mim, eu quero. Eu sei lá que tem que pagar por esse negócio. De repente tem um mundo das borrachas rosas. E eu quero uma borracha rosa, ele vai lá e põe outra. Isso aqui é imaturidade. Disse Abraão a Ló. Aliás, Abraão, os pastores de Ló, nesse tempo os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados, não somos íntimos, cara. Nós temos um relacionamento, nós temos uma aliança, cara. Não tem por que a gente brigar. Acaso não está aí diante de ti toda a terra? Eu te peço que se aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Eu já vi alguns pregadores ministrando em cima desse texto, dizendo: não, mas Ló não quebrou uma aliança. Ló simplesmente aceitou uma proposta que Abraão fez. Irmãos, isso era um teste. Isso é um teste. Se um dia você, como pai ou como mãe, corrigindo o seu filho que é rebelde, um adolescente rebelde que não concorda com nada, você virar para ele e falar assim: você quer fazer a sua vontade? Então o dia que você tiver uma casa, o dia que você trabalhar, que você pagar suas contas, você decide. Isso significa que você, como pai, está botando ele para fora de casa? Não. Você simplesmente está conscientizando ele. Se você quiser uma casa para você mandar, você tem que fazer o trâmite certinho e um dia você fazer o que eu fiz. Conquistar um emprego, para você pagar suas contas, para você se mandar. Porque enquanto você estiver aqui debaixo do teto, você pode ter 40 anos, mas o teto é meu, quem manda sou eu. Mas não significa que está jogando um filho para fora. É o caso de Abraão. Não precisa a gente brigar. Está aí a terra aí diante de você. Você pode se apartar. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Não tem problema. Aí o versículo 10 diz que Ló levantou os olhos e viu a campina do Jordão como um jardim do Senhor, porque era a terra de Sodoma e Gomorra, mas Deus aqui não tinha destruído Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra era uma cidade bonita, pelo menos é o que a Bíblia nos incita a entender. Viu como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Irmãos, olha só. Quando Deus chega para Abraão e chama Abraão, a decisão de levar Ló consigo foi de Abraão. Só que sabe o que me chama a atenção? Sem momento nenhum você vê Deus chamando a atenção de Abraão por isso. Por quê? Abraão não tinha filhos, cara. Nós somos uma cultura judaica onde a falta de um filho, de uma descendência, faz falta. Então Abraão não tinha filhos. Quando Deus chama Abraão, o pai de Ló, que era Arã, possivelmente já tinha morrido. Então, meu irmão, Ló, além de não ser nada, nem pai tinha. Deus vira para ele e fala assim: larga a tua parentela. Não é para levar parente. Mas Abraão chama: vem comigo, meu filho. Abraão praticamente adota Ló. Eu não tenho filho. Você não tem pai? Eu vou te adotar como filho. Você me adota como pai? Vamos junto. Ló não era nada. Deus planta Ló no lugar onde Deus plantava Abraão. Aonde Deus plantava Abraão, o lugar de Ló era do lado de Abraão. Se Deus abençoasse Abraão, abençoava Ló. Se Deus enriquecesse Abraão, enriqueceu Ló, porque o cara não tinha nada. Chegou um ponto que o cara tinha tanto bem que conflitava até com o próprio tio. Foi um lugar onde Deus plantou ele, fez ele crescer, fez ele prosperar, mas que ele não deu valor. Que a primeira proposta que o tio vira para ele e fala assim: escolhe um lado da terra e vai embora. Escolhe um lugar melhor. Se ele fosse alguém que valorizasse a aliança, ele dizia para o tio: não, para isso, tio.
Eu não era nada quando o Senhor me chamou. Tudo que Deus deu ao Senhor, Deus deu para mim também. Deus não está me abençoando. Deus está abençoando a todos nós. Porque quando abençoa o Senhor, a bênção do Senhor respinga em mim. As riquezas que Deus tem trazido sobre a sua vida está respingando em mim. Deus me plantou do seu lugar, que Deus plantou o Senhor é aqui. Mas o lugar que Deus me plantou foi do seu lado. O melhor lugar para mim é aqui. É isso que Ele faz? Não. Ah, é? Então agora para mim o melhor lugar é lá. Irmãos, preste atenção. Isso aqui me ensina algo assim, muito sério. As mesmas pessoas que um dia viram essa igreja como sendo uma solução para a vida delas, depois que essa aliança se desgastou, viram como sendo o pior lugar do mundo. Eu ouvi isso num aconselhamento uma vez. Eu aconselhando uma pessoa e falando assim: saudade de você, faz tanto tempo que você não vai, quando que você vai voltar? E a pessoa numa mensagem dirá para mim e falar assim: a eu ficar no lugar onde eu adoeci, eu prefiro sair. Mas lá atrás foi o lugar que te curou. Hoje é o lugar que te adoece. Você está entendendo o que é isso aqui? As mesmas pessoas, são as mesmas pessoas que, quando esse nível de gratidão, de aliança com Deus diminui, veem a igreja como um problema. Alguns casos vão até questionar se de fato foi de Deus mesmo ela vir para aquela igreja. Com um monte de igreja numa cidade, você acha que Deus te colocou aqui à toa? Você podia estar fazendo um monte de coisa hoje, porque nada pode tirar de você o que o artigo 5º da Constituição Federal te garante, o direito de ir e vir. Você podia estar aqui como em qualquer outro lugar, mas alguma coisa te trouxe aqui hoje. Você acha que foi à toa? Normalmente isso acontece quando as coisas começam a desagradar elas. Quando as coisas começam a acontecer e começam a desagradar elas, elas começam a questionar. Estou te falando isso porque faz parte da nossa rotina como líder. Faz ou não faz, pô? Faz ou não faz, pô? Claro que faz. E não faz parte só daqui, não. Um monte de igreja vive essa realidade. Preste atenção. Eu tive pessoas aqui, irmãos, que um dia viraram para mim e diziam que essa igreja tinha sido a melhor igreja da qual ela já tinha feito parte. Essa igreja é muito amorosa. Nossa, essa igreja, quando o louvor canta, Deus desce. Foram as mesmas pessoas que um dia sentaram dentro do gabinete falando: não, a igreja, eu acho que falta unção nessa igreja. Acho que os louvores, está faltando unção nos louvores. Então, um dia foi solução, no outro dia era problema. O motivo, irmãos, o problema não é o motivo que te faz sair de uma igreja. É saber se o motivo biblicamente é plausível. Nós temos pessoas hoje nessa igreja que vieram de outra igreja, mas que vieram por motivos plausíveis. O problema seria ficar lá, porque se tornou um lugar onde, de fato, biblicamente falando, não tem como você ficar. Diferente de alguns crentes macacos. O que é o crente macaco? Come banana? Não, pula de galho em galho. O tempo, gente, para alguns é um destruidor de alianças, para outros é um consolidador de alianças. O que o tempo é para você? Por isso eu pedi para gravar essa palavra, porque eu queria que cada membro dessa igreja fizesse essa pergunta para si mesmo: o que o tempo tem feito em relação a essas alianças? Vou te fazer algumas perguntas semelhantes àquelas que eu já te fiz. Se você pudesse voltar atrás hoje, você escolheria de novo ser membro dessa igreja? Não, responda. Se você pudesse voltar atrás hoje, você estaria na mesma célula que você está? Dependendo do que você responder,
Isso responde muita coisa a respeito das suas alianças. Responde muitas das minhas alianças. Você sabe quando que essas perguntas se voltam para mim? Se hoje me fosse feita a mesma proposta que me foi feita há 5 anos atrás, de vir para cá, eu aceitaria de novo? Eu me fiz essas perguntas hoje à tarde. Se eu soubesse que todas as pessoas que passaram por aqui passariam de novo, você viria pastoreá-las do mesmo jeito? Irmãos, eu viria. Porque eu nunca fiz para elas. Eu fiz por Ele. E por amor a Ele. E por amor a mim, dele, Ele me deu você. Porque muitos passaram, mas você ficou. Terceiro, para a gente terminar. Terceiro sinal de que o tempo está prejudicando a nossa aliança. Quando o tempo enfraquece os nossos níveis de aliança com o projeto para o qual Deus nos chamou. Quando o tempo enfraquece os nossos níveis de aliança com o projeto para o qual Deus me chamou, nos chamou. Foi o caso de Sansão, cara. Nós não vamos ler os textos, porque os textos que contam a trajetória de Sansão são muito longos, mas depois você pode ir lá em Juízes, capítulo 13, 14, 15, 16, vai te contar a trajetória de Sansão. Mas, irmãos, a Bíblia ensina para nós, mostra para nós que Sansão foi um homem escolhido por Deus no ventre da mãe. Sansão foi um homem escolhido e separado por Deus para um chamado específico. Ele será o próximo juiz sobre o meu povo. Numa época em que não existia rei, numa época em que essa etapa, esse período de líderes já tinha encerrou com Josué. Aí entra-se um período de juízes, onde um homem era responsável por julgar as causas do povo. Deus escolhe Sansão para isso. Ele tinha um propósito, irmãos. Um homem escolhido por Deus, um homem capacitado por Deus, um homem ungido por Deus, escolhido por Ele, mas por causa de desobediência e decisões erradas, morre longe do propósito para o qual Deus tinha chamado. Sansão morre cego, como escravo dentro do palácio dos filisteus, e a única forma que ele entende de se redimir dos pecados é na última hora pedir: Senhor, me dá aquela força que eu perdi por culpa minha. Por culpa minha, eu perdi por culpa minha. Me devolve essa força. Ele empurra as pilastras do palácio e mata todos os filisteus, inclusive ele. A única forma que esse homem ungido, escolhido, capacitado por Deus, encontrou de se redimir foi se suicidando. Morreu no propósito, irmãos? Ele foi escolhido para se suicidar? Ele foi escolhido para pecar? Não. Ele foi escolhido no ventre da mãe para julgar um povo. Meus filhos e minhas filhas, deixa eu te falar uma coisa. Você que faz parte desse projeto chamado Igreja Semear, essa é a importância de um culto de quinta e de domingo de manhã. Tirando a nossa visitante lá atrás. Mas enfim, entende aí o propósito aí. O que eu vou te falar aqui não é para te confrontar. O que eu vou te falar é para te despertar. Não sai com raiva de mim hoje aqui não. Fica tranquilo que Deus vai trazer outras palavras talvez, para depois você ficar com raiva de mim. Mas hoje não. Hoje sai com o coração em paz. Mas não é para te confrontar, embora eu saiba que de alguma forma vai te confrontar. Você está numa igreja que trabalha com uma visão, que visa fazer, que visa assim, permitir que a gente como igreja cumpra o propósito de Deus para a vida dessa cidade, através de nós. Existem outras visões? Existem. Tão nobres quanto, mas essa foi a visão que Deus nos deu, ou pelo menos até aqui tem nos dado. Nós somos uma igreja que trabalha na visão, que entende que a visão celular é uma estratégia boa. É a única? Não, mas foi a estratégia que Deus nos deu.
Uma estratégia que Deus nos deu para que o propósito de Deus, irmão, se cumpra na sua vida e através da sua vida. Eu vou ser muito sincero com você, como eu pretendo ser sincero com todas as pessoas que ouçam essa palavra. Está gravando, irmão? Tá, né? Então você que está nos ouvindo nessa palavra, que não pôde vir nesse culto de quinta, preste atenção. Como seu pastor, seu conselheiro, eu vou te dizer: se você não deixar que essa paixão pela visão celular entre dentro de você, ao ponto que você veja como eu vi a visão celular como uma estratégia que Deus nos deu para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e através da minha vida. Se você não deixar essa paixão pela visão celular entrar no seu coração, dificilmente você irá crescer ministerialmente nessa igreja. Você pode passar anos balebando a sua vida com célula. É um direito seu. Mas eu estou te avisando, você nunca vai crescer, ou dificilmente, a não ser que desça um anjo e mude a visão da igreja. Dificilmente você irá crescer ministerialmente nessa igreja. Eu poderia te fazer uma pergunta: quantas pessoas se sentem chamados para o ministério pastoral? Não vou te fazer, mas se você se sente chamado, estou sendo sincero, se você não amar a visão celular e não funcionar na visão celular, você nunca será um pastor nessa igreja. Pelo menos não enquanto eu seja pastor, né? Ou Deus mude a visão. Porque nessa igreja só discipula, só ensina, só mostra o caminho quem é discipulado, quem aprendeu a seguir um caminho. Eu jamais vou confiar, partilhar o pastorado da igreja que Deus me confiou com pessoas que não me provaram na prática que sabem cuidar de vida. Se você não provar para mim na prática que você sabe cuidar das vidas, eu nunca vou deixar você ser um pastor. Por quê? Porque da mesma forma que eu vou ser cobrado se eu não cuidar das vidas que Deus me confiar, eu também vou ser cobrado por Ele se eu der o pastorado dessas ovelhas na mão de pessoas que Ele não aprovou. Você está entendendo? É por isso que muitas pessoas passaram por essa igreja, irmãos, e nunca pararam. Você está entendendo? Existe um caminho, gente, que a gente precisa trilhar para chegar onde a gente quer chegar, ou aonde Deus quer que a gente chegue. Então eu vou te trazer 3 recados breves como membro dessa igreja. Primeiro, para os líderes com célula. Quantos líderes com célula nós temos aqui? Levante a sua mão. Você não tem noção de quando fazia essa pergunta na minha igreja, como é que eu fazia? Quantos líderes? Eu lutei muito para abrir minha célula, cara. Muito. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não enxergar na sua célula a maior e principal ferramenta que você tem nas mãos para exercer o seu chamado nessa igreja, você vai passar a vida inteira patinando nos propósitos de Deus para a sua vida nessa igreja. Se você é líder de célula e faz parte da minha equipe, Deus me mostrou você porque eu vejo em você um pastor. Mas eu preciso ver você se preparando para isso. O primeiro preparo é cuidar de vida. E engana-se aquele que acha que ser pastor é conhecer teologia. Teologia nos ajuda, mas não resolve os problemas que a gente pega no dia a dia. A hora que você pegar um cara endemoniado no meio da célula, ó Deus, o Theos. Theos no grego seria logia. Não vai rolar. É o dia a dia que ensina pra gente. A sua célula é a sua igreja. Se você não agarrar a sua célula na unha, como muitas vezes o seu pastor agarrou essa igreja na unha para não fechar, e agarra muitas vezes na unha para não fechar. Se você não pedir direção a Deus, Senhor, me dá uma estratégia, me dá um congresso, me dá uma palavra, me dá um ânimo, me dá um energético, um Red Bull, uma coisa para o negócio fluir. Se você não fizer isso e não amar a sua célula, não espere que os outros façam, porque Deus entregou essa célula para você, assim como confiou essa daqui para mim.
Ame a sua célula. Sua célula é um celeiro de almas, mas sem almas é só um celeiro. Líderes formados e sem célula. Quantos eu tenho aqui? Você, eu quero que fique de pé. Fique de pé. O que você está esperando para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Vou te dar um recado, uma mensagem para te alertar. O tempo está matando o seu chamado, está esfriando o seu chamado, está matando a aliança que você fez com Ele na sua escola de líderes. Você não passou aquele tempo todo aqui à toa, você não se preparou para ser líder à toa. Tanto eu quanto a pastora dessa igreja, como os líderes, os 12, não botaram você de joelho aqui em cima do altar e botaram sobre a sua cabeça parte daquilo que Deus trouxe sobre nós, para que você ficasse parado. Tem um monte de gente indo para o inferno lá fora, nesse tempo de pandemia, meus filhos. Ai das igrejas dessa cidade se não fossem as células. Eu converso com alguns pastores, a frase é a mesma: o que está segurando a igreja são as células. O que está segurando os jovens são as células. Porque ninguém pode proibir você de fazer um evento na sua casa, a não ser que você faça uma festa de arromba com mais de 30 pessoas. Aí é outro papo. Você não pode fazer evento de células, você não pode fazer evento de macro, mas células você pode fazer, dadas as devidas proporções. Preste atenção, o tempo precisa amadurecer esse chamado dentro de você. Você fez uma aliança com Deus, você carregou um ovo para baixo para cima porque você era doido, você chocou aquele negócio, você esperava que ia ser um pinto, piu, piu, falando em hebraico, barruto, barruto, barruto. Ame o seu chamado, porque eu não tive isso aqui não tive. Deus me escolheu para ser pastor dentro da sala de um seminário, não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Quando um professor entrou pela primeira vez e falou: boa noite, pastores, e eu igual um lerdo, não é comigo não. Ele falou de novo: boa noite, pastores. Aí metade da turma entendeu, graças a Deus, eu acho que eu entendi, respondi. Ele falou: a partir de hoje vocês nunca mais serão vistos por Deus da mesma forma, porque Davi não precisou ter uma coroa na cabeça para ser ungido do Senhor. Deus escolheu vocês para serem pastores, e a partir de hoje vocês o serão. Vocês são líderes, cara. Deus confiou a liderança dessa igreja na mão de vocês. Vocês têm uma unção específica para ganhar alma. Ganhem almas. Pode sentar. Discípulos, você que não tem célula, nem é líder, mas faz parte de algum. Deixa eu te falar, eu nunca compartilhei. Tem uma frase que normalmente eu só compartilho com líderes. Você que é discípulo, você nunca talvez tenha ouvido essa frase da minha boca, que eu só compartilho com eles. Mas hoje eu vou compartilhar com você para poder acalmar sua alma. Salvação é para todos. Fala assim: salvação é para todos. Liderança não. A salvação em Jesus é para todos nós, todos, mas liderança para alguns. Hoje aqui, especificamente, na atual conjuntura, a liderança pastoral Deus reservou para mim, mas nada impede que de repente Deus tenha separado para você também. Por que eu não compartilho uma frase dessa com uma igreja normalmente? Porque salvação é para todos, liderança não. Mas só quem tem autoridade para poder dizer quem pode ser líder, quem nasceu para ser líder, é Deus. Porque aos olhos do mundo, Jeremias não seria nada. Aos olhos do mundo, Isaías não seria nada. Quem seria Moisés aos olhos de Moisés? Ninguém. Então Deus enxerga na gente coisas que a gente não enxerga. Tem uma palavra do Luciano Subirá que fala sobre isso. A gente parte para a promessa se enxergando como gafanhoto.
Mas Deus não nos vê como gafanhotos, Deus nos vê como herdeiros de uma promessa. Foi o caso dos 12 espias. 2 viram uma coisa boa, viram a promessa. 10 viram gigantes e que perto deles eram como gafanhotos. Então, eu não tenho autoridade para dizer aqui quem vai ser líder e quem não vai. Porque se eu tivesse que me olhar, eu nunca teria me escolhido para ser líder. Nunca. Então, preste atenção. Pode ser que realmente liderança não seja para você. Mas só quem vai poder dizer isso é Deus. Só que cuidado, tá? Porque se liderança é para alguns, pode ser que você esteja sentado aí pensando assim, não, por exemplo, esse negócio aí não dá para mim. Foi isso que Moisés pensou. Cuidado para você não se ver como um gafanhoto, você não se ver como um incapaz e querer convencer Deus da sua incapacidade, porque Deus não vê você como incapaz. Tem líder de célula nessa igreja que se eu não fosse pastor, eu seria líder dele, eu seria discípulo dele, seria discípula dela, seria, porque eu vejo nobreza no coração, que eu vejo amor. Não estou dizendo se prega bem, nada disso, vejo caráter, vejo alguém que no momento de uma crise pode me aconselhar para não fazer uma besteira, tanto que me aconselho muitas vezes. Mas digamos que realmente liderança não seja para você. Mas preste atenção, não há respaldo em Deus para você não ser discípulo, cara. E trabalhar pela sua célula para que o propósito de Deus se cumpra através da sua célula. Essa semana me mandaram uma mensagem falando de uma determinada situação que aconteceu na célula e tal. Eu disse, poxa, pastor, eu fiquei tão chateada e tal. Talvez seja por isso que Deus tenha plantado você naquela célula, para você pensar diferente, fazer diferente. Essa igreja aqui, de alguma forma, era algo diferente antes de eu chegar. Talvez seja por isso que Deus tenha me trazido para cá. O que seria da sua casa se não fosse você lá? O que seria das nossas famílias se não fosse a gente lá? Pense, invente, faça uma casa, uma célula, uma vida cristã diferente. Então nada nos dá respaldo para a gente não ser discípulo de célula, gente. Como eu falei, diante da realidade que a gente tem vivido hoje, as células são a única ferramenta que hoje a gente tem como igreja para ganhar alma. Você não pode pegar uma pessoa na rua e chamar para sua igreja, que querendo ou não você está motivando a aglomeração. Não vou nem discutir isso, mas para sua célula você pode. Chamar uma pessoa para você fazer uma oração por ela, você pode. Fazer uma visita para uma pessoa, você pode. E esse é o meu questionamento todas as terças-feiras às 19h30. Onde está você quando você não está na sua célula? Será que você está debaixo do edredom? Será que você está, sei lá, andando pela rua, vendo televisão, e o seu líder te esperando para fazer junto com você um resultado acontecer? Como eu muitas vezes fiquei dentro da minha célula esperando discípulos. Tá onde? Você está vindo? Vou pegar você aí. Não precisa não, estou chegando. Deve estar chegando no inferno, que até hoje não chegaram na minha célula. Onde está você quando o propósito de Deus precisa se cumprir sobre a sua vida? É a última pergunta que eu vou fazer para você se responder hoje. Você tem certeza que em uma igreja como a nossa, a divisão celular, o propósito de Deus para a sua vida tem se cumprido? Porque Deus te plantou aqui para um propósito. O propósito de Deus é fazer da visão celular uma ferramenta na nossa mão. Isso pode responder muitas coisas. Terminando, nunca deixe a ingratidão, nunca deixe o tempo, nem muito menos o comodismo deteriorar e quebrar as alianças que um dia você fez com Deus. Nós assumimos um compromisso com Deus tantas vezes. Nós fizemos campanha de oração por 3. Nós fizemos campanha de cadeira vazia. Nós fizemos campanha em encontro. Nós oramos. Então não deixa o tempo deteriorar as alianças que você fez com Deus. Sabe por quê? Vai aparecer aí, você vai entender o porquê.
Se a gente deixar o tempo deteriorar a nossa aliança no ano em que Deus separou para nos testar como aliança, na nossa aliança, você acha que vai acontecer o quê? Deus nos testou nos altos voos, Deus nos testou em mudanças radicais, Deus nos testou no recomeço, Deus nos testou na dependência, Deus nos testou na superação. Você acha que Deus não está testando a gente na nossa capacidade de cumprir as nossas alianças com Ele? Deus tem separado esse ano para nos testar, irmãos. E tem muita gente que não está passando no teste. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito traz às igrejas e o diz. Fique de pé, meu filho, minha filha, e vamos orar.